Então, galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder dar uma ajuda aí, dar uma esclarecida, porque eu percebi que tem muita gente que ainda não entendeu como está funcionando o sistema de fusão dos dragões e do breeding. Primeiro de tudo, uma coisa que eu fui caçar para responder pro pessoal é que eu vi que principalmente brasileiro, muitos brasileiros eles estão com essa dúvida em achar que os dragões comuns e incomuns eles podem fazer fusão, sendo que na verdade eles só podem fazer breeding. A fusão vai ser específica para os dragões a partir do raro, que seria raro para épico, épico para lendário e lendário para mítico, tá? Como tem aqui nessa imagem que eles mesmos, não sei se foram eles que criaram, mas eles pinaram no canal deles, então é porque todas essas informações aqui estão corretas, tá? É, uma coisa que eu percebi, eu acredito que seja por isso, que ao você tentar traduzir, caso você tenha lido o white paper em inglês ou você tenha tentado traduzir para o português, é que aqui diz, tá falando da fusão, que seria 5 para poder passar para o próximo e tal, só que aqui está dizendo, ali em cima explica o breeding, que seria para os comuns e incomuns, e aqui embaixo, tanto é que ele só mostra os preços em relação aos comuns e incomuns, porque são os únicos que fazem breeding. Agora, na questão da fusão, eles só mostram para os que são possíveis. Só que o que acontece? Aqui está dizendo isso aqui, principalmente se você não souber inglês e tentar traduzir, ele diz que com os comuns e incomuns vai ser preciso você pagar uma taxa. Só que beleza, aqui também diz que você vai precisar pagar com os outros. Por que, que ele iria mencionar que com comum e incomum pagam a taxa? O que, que acontece? Aqui houve um erro de tradução. Se você olhar, porque o time os desenvolvedores falam espanhol, não sei qual é o país deles no caso, mas eles falam espanhol. E o que, que acontece? Aqui eles explicam sobre você fazer a fusão dos dragões, que seria o raro para épico, épico para raro e lendário para mítico. E aqui ele fala, assim como lá em cima no caso do breeding, que você precisa pagar o CYT e um Ember, aqui ele fala, assim como no caso dos comuns e incomuns, você também vai precisar pagar uma comissão. Entendeu? Aqui no caso seria para ele deveria falar assim como, só que o que acontece? Eles foram traduzir para o inglês e eles colocaram que com o comum e incomum você paga a taxa e tal. Então o que acontece? Por um erro de tradução ele faz você acreditar que também seja possível a fusão com comum e incomum. Só que isso não acontece, tá? Os comuns e incomuns você só vai conseguir fazer a evolução através do breeding e do raro para cima é que vai ser por fusão. Eu acredito que não tenha muita dificuldade, vocês não têm muita dificuldade de saber como funciona a fusão de raro para cima, porque ele está bem explicadinho aqui. No caso, você vai precisar de 5, por exemplo, com raro, você precisa de 5 raros, 1000 CYT e no caso um Ember da raridade que você quer ir, que no caso seria pro épico. Então você vai precisar de um Ember épico, 5 dragões raros e 1000 CYT para fazer a fusão dos 5, tá? E agora no caso dos comuns e incomuns, vem o breeding, e é o que no caso que eu vou explicar. Aqui, como diz aqui, como mostra nessa imagem aqui, eles confirmaram, eles explicaram isso lá no Discord, tá? Os dragões, os que a gente ganhou no começo, né, que todo mundo ganha, são os 3 iniciais, eles têm 30 de soma de status base. O que seria isso? Se você for olhar aqui, ó, 8 mais 7 mais 15, 12 mais 8 mais 10, 7 mais 14 mais 9, todos eles, se você somar os 3 desse dragão, vai somar em 30. O que acontece? Se você quer passar, se você quer criar um ovo e ele não, você não quer que ele seja comum, você quer que ele seja incomum, o que você vai precisar? Você não só vai precisar de um Ember incomum, como você vai precisar que a soma dos status do dragão dê mais de 50. Por quê? Porque os incomuns geralmente eles têm, como diz aqui, 50 de status base. Então você tem que fazer passar desses 50, que é o limite entre o comum e o comum, para fazer ele ser comum. Como você vai fazer isso, já que os comuns têm 30 de status? Então, quando você vai fazer a fusão dos dois, você pode ter uma calculadorazinha aqui que mostra. Eu vou até fazer mostrando aqui no Windows, porque caso você não seja muito rápido em fazer cálculo, você vai conseguir ver visualmente isso. Por exemplo, esses dois aqui só tem 30 de soma em cada um. Só que aqui embaixo ele vai mostrar o resultado
da soma dos dois, tá? E no caso, essa porcentagem aqui é a chance de vir cada um. O Ember seria 40% do elemento do pai, 40% da mãe e 20% do Ember. Então, por exemplo, se você tem só um dragão de ar e um elétrico e você quer fazer um de fogo, você ainda pode colocar um Ember de fogo aqui, que ele vai ter 20% de chance de vir de fogo, tá? Mas enfim, o que é mais importante aqui, a soma dos status. O que você vai fazer? Você vai pegar, no caso, 12 mais 9 mais 15. Aí você vai ver, pô, deu 36. Você vê que aqui já teve essa soma para 36. O que acontece? Quando você faz a soma, quando você faz a fusão de dois dragões para fusão não, quando você faz o breeding deles para nascer um ovo, esse ovo ele vai nascer com aumento de 5 a 10 em relação a fusão do DNA dos pais, tá? Então o que acontece? Você vai ter um aumento dessa base aqui. No caso aqui seria um dragão de 36. Depois esse dragão de 36 você vai fundir com outros dragões. Assim você vai aumentando aos poucos até você conseguir finalmente fazer um que tenha soma acima de 50. Você vai usar sempre o Ember comum para isso. Só que quando você conseguir finalmente ter essa soma aqui de 50, ele não vai te deixar mais colocar um comum aqui embaixo onde você coloca o Ember, tá? Aí ele vai começar a pedir um Ember incomum. Você vai precisar colocar um Ember incomum no lugar, quando essa soma for 50. E o CYT ele também vai ter um acréscimo que vai ser para poder fazer um dragão incomum. Nesse caso, vai ser garantido que vai ter o incomum. Só que você só vai conseguir fazer o incomum se essa soma for acima de 50. Entendeu? Só que o que acontece? Você também pode dar uma manipulada nisso comparando os que você já possui. Por exemplo, aqui, como eu mostrei, seria uma soma de 36, né? Isso. Aí agora, se eu resolvo colocar com outro aqui, pra ver se, tipo, provavelmente isso daqui tem uma... ele faz uma relação com os status de cada um. E aí o que acontece? Por exemplo, com a fusão desses dois, no caso, já seria uma fusão que daria 37 de status. Agora, se eu tiro esse daqui e coloco o elétrico, ó, no momento eu acredito que ele vai ser mais rápido futuramente, mas agora tá meio lentinho mesmo por causa do server e tal. Aqui, ó, no caso aqui, 12 mais 14 mais 12 daria 38. Então o que acontece? A fusão desses dois aqui já dá dois status a mais do que aquela primeira lá que daria 36. Então o que acontece? Aqui eu faria um breeding que nasceria um ovo que a soma desses status é 38. Então, se você, por exemplo, fizer dois que dão um 38, um 38 e um 37 e colocar esses dois novos para fundir, eles provavelmente já vão pular, fazer um ovo novo que vai ter 43, 44, 40, 45 de status, entendeu? Então, o que acontece? Você vai começar a fundir os dragões com o intuito de fazer eles aumentarem as suas médias base. Então, o que acontece? Por exemplo, eu faço essa fusão e faço um dragão de 38. Aí eu pego e faço o outro lá de 36. Eu junto os dois dão um dragão de, chutar, sei lá, 44. E aí esse de 44 eu faço um outro dragão e deixo ele com 38 também. Faço a fusão dos dois, crio um de 47. Esse de 47 eu pego um outro de 42, sei lá, e uso os dois como pai e mãe para fazer um novo. Vamos dizer que a soma desse último finalmente chegou em 52. O que acontece? Esse de 52, tá? Ele é garantido ser um incomum, tá? Ele vai ser, ó, não sei mais usar o pente. Esse daqui no caso, ele vai ser um incomum, tá? Não tem chance, é garantido. Só que o que acontece? Aqui você já não vai mais poder usar o Ember que a gente usa para fazer os dragões comuns, tá? Que seriam 5 Sparks para fazer um Ember. Nesse caso aqui você vai precisar de 5 Embers comuns para fazer a fusão dos 5, no caso seriam 25 Sparks para poder fazer um Ember em comum. E aí pagar a taxa para você finalmente fazer um dragão em comum. A mesma coisa, quando você for fundir seus dragões incomuns, vai ser a mesma coisa para fazer um dragão raro. Só que aqui, no caso, você vai começar com o status base de 50, né, que foi o que você precisou fazer aqui. E você vai ter que continuar subindo até você conseguir fazer um ovo que tenha a média de pelo menos 90. Entendeu? Aí então, só depois disso, quando você já tiver os dragões raros, que você vai começar esse sisteminha aqui. Aqui nesse sisteminha aqui, você já não precisa mais se importar com essa média base, tá? Vão ser sempre, tipo, se você tem 5 raros, você consegue fazer um épico, independente do status deles, entendeu? E mais uma coisa que eu tinha pra mostrar, espero que o jogo não desconecte. Aqui. E aqui, pra quem não entendeu ainda o sistema de Ember,
Toda vez que você faz uma missão de Ember, quando você vai fazer as missões lá, tem a missão normal e tem a missão de Ember, tá? A missão de Ember, ela te dá esses Sparks. Com 5 Sparks você faz um Ember. E aí, no caso, com 5 Embers você faria também um Ember em comum. Aqui eu não tenho o suficiente para mostrar, mas eu posso mostrar com o Ember raro que eu tenho, tá vendo? Se eu junto 5 Ember raros, eu posso fazer um épico. E aí é só pagar a taxa que ele vai fazer um Ember épico. Mas como não tem a moeda ainda disponível no jogo, eu não consigo fazer para mostrar para vocês, tá? Mas é basicamente nesse sistema aqui. Você só pega, puxa 5 ali e você funde eles. Beleza? Se vocês tiverem mais qualquer dúvida aí, pode falar que eu tento gravar alguma coisa explicando. Eu sei que ficou demorado, mas, pô, eu acho que era pra ser o mais claro possível o vídeo, tá? Beleza? É isso aí, gente. Valeu.